Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos no mês de outubro, né? E provavelmente já tenha passado a Semana da Criança, mas eu gostaria de desejar a vocês tudo de bom, muita coisa boa, viu? Porque são das crianças que nasce o nosso futuro, que nascem as grandes pessoas, tá bom? No meu grande abraço para vocês e também de todos os outros professores. Nós vamos falar nessas carinhas aí, para animar melhor para animar melhor a nossa gravação, né? Aqui a nossa gravação. E vamos falar da nossa aula hoje da formação da Europa feudal, né? Da Europa feudal do capítulo 12, que começa na página 192 e vai até a página 200. Vocês já ouviram falar na Idade Média? Olha, a Idade Média, ela é o período, né, que o Império Romano do Ocidente enfrentou a opressão militar, né, enfrentou a opressão militar com os germanos, com os hunos, com os celtas, e vai entre os séculos 2 e o século 5, né? Então, um dos ataques a Roma, por exemplo, o imperador Rômulo Augusto foi deposto e o rei, um dos reis dos povos germanos, né, de acordo com a periodização tradicional, o fim do Império Romano do Ocidente marca o início da Idade Média. Então, terminando o Império Romano do Ocidente, marca o início da Idade Média, né? Então, lembrando que vocês vão pesquisar no livro de vocês, no livro didático, a partir da página 192, tá bom? Então, a Idade Média, ela é marcada por um período assim, nós chamamos também de período medieval, né? Ele é representado de forma negativa, como Idade das Trevas, uma época obscura, uma época marcada pela intolerância da igreja, pelo atraso tecnológico, mas não é bem assim. Esse período também já foi representado de forma positiva, claro, como a época da fé religiosa, por exemplo, a efervescência, o crescimento da Igreja Católica, o crescimento do cristianismo, né? De reis poderosos, castelos, né? Vocês estão vendo aí de fundo, castelos exuberantes, castelos nobres, construções de muitas igrejas bonitas, né? Então foi um período patriarcal. O que era um período patriarcal? O período patriarcal é o período onde o patriarca, né? Ou seja, o pai, o homem, ele mantém todo o poder nas suas mãos. As mulheres, nesse período, infelizmente, não tinham muitas vezes. Os costumes eram em sua grande maioria, passados oralmente, de pai para filho, de mãe para filho, né? E esses costumes vai ser baseado nesse período, na parte oral. E outra coisa, nasce nesse período também, na Idade Média, a primeira universidade, mas a universidade ligada à Igreja Católica, tá? Então, a reunião de uma mesma família em alguns lugares, nós chamamos aí de aldeia, né? Nas aldeias, essas decisões eram tomadas em assembleia de homens livres. Olha que legal, né? Isso eram os povos germanos, tá bom? Esses povos germanos eram politeístas. Por isso se falava que os germanos, que os bárbaros, eles eram povos iletrados, que não sabiam nada, que eram bravos. Mas não era bem assim. Então, a formação dos reinos germânicos, após um período de invasões violentas, por exemplo, os visigodos, eles vão ocupar parte da Península Ibérica, os ostrogotos vão ocupar parte da Península Itálica, os francos parte da Gália, e assim vai construindo os seus reinos, né? O reino franco, se vocês olharem, está aí na página 197, os francos vão construir os reinos germânicos mais duradouros da Idade Média, então que vai do século V ao século IX. Então são 4 séculos, 400 anos, né? O Reino Franco, que foi o condado dos reis de duas dinastias, a primeira dinastia é chamada de dinastia Merovingia, em homenagem a Meroveu, tá? Meroveu é o rei que deu início aos povos francos, e a segunda dinastia é chamada de
dinastia carolíngia, né? Dinastia carolíngia, que é em homenagem ao rei Carlos Magno, né? Os carolíngios, eles concederam à Igreja Católica territórios na Península Itálica, onde formaram os estados pontifícios, ou seja, os estados que estão diretamente ligados ao Papa, tá? Então, o Império Carolíngio, durante o governo de Carlos Magno, que é de 768 até 814, os francos vão conquistar territórios da Península Ibérica, né, que era Portugal e Espanha, da Península Itálica e também na Saxônia, tá bom? E Carlos Magno conquistou um grande prestígio no mundo cristão e recebeu o título do Papa de Imperador do novo Império Romano do Ocidente. Olha que legal. E aí Carlos Magno contou com funcionários nobres, por exemplo, condes, marqueses, duques, né? E ele vai, como líder de um império guerreiro, Carlos Magno selecionou um grupo de 12 homens para formar um conselho de guerra, os 12 pares da França. Olha que legal, né? Depois nós vamos ter o Renascimento Carolíngio. Apesar de ter parecido analfabeto até a vida adulta, Carlos Magno preocupou-se com o desenvolvimento das artes e da literatura, né? Então, nos mosteiros, então ele vai patrocinar as grandes obras, as obras da igreja, né? Então, os historiadores vão chamar esse período de Renascimento Carolíngio. Por quê? Porque está preocupado com as obras. O fim do Império Carolíngio vai acontecer, claro, com a morte de Carlos Magno em 814. O seu filho Luís I assumiu o poder e o Império ainda se manteve unido, embora tenha enfrentado problemas, né? Aí, com a morte de Luís I, foi assinado o Tratado de Verdun, ou seja, dividiu o Império entre os filhos Carlos, Luís e Lotário. Então, aí vai acontecer essa divisão, né? Essa divisão vai acontecer do Império Carolíngio. Então, entre os séculos X e o século XV, ocorreram diversas modificações na Europa, né? E a partir dessa divisão, aí vai surgindo o Estado europeu, com muitas coisas legais, com os outros estados, né? Então, e aí vai surgir locais com condados, tipo o estado que nós temos hoje, que vai aí ser governado por condes, bispos, marqueses e tudo mais. Gente, os castelos medievais, olha aí, vocês têm essa visão aí na página de vocês, olha que legal o castelo. Está aí na página 200, né? Então, o castelo medieval ele tinha o quarto principal, tinha os banheiros, a capela, o salão principal, a cozinha, a despensa, os muros de defesa, calabouço, ponte levadiça, fosso e mais um monte de coisa. Era parecido com esse castelo que vocês estão vendo aí de fundo, tá bom? E aí, vocês vão responder as atividades que vão seguir para vocês, né? Responder as atividades que vão seguir para vocês, que a professora Jusilene preparou, tá bom? Então, vocês vão observar o mapa da página 194, vai responder o que se pede, né? Aí vocês vão ver o conteúdo da página 194, 195 e vai falar aí da Idade Média. Vocês vão ver o mapa da 197, o mapa da página 197 também, e vai responder essas 5 perguntinhas aí, tá bom? Sobre o Império Carolíngio e tudo mais. E se tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntar, né? Vocês vão perguntar para o seu professor, que eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês a responder as dúvidas, tá bom? Olha, um grande abraço para vocês, tá? Nós vamos ficando por aqui e não se esqueça, ó, quem tá em casa, tira a fotinha e manda para o professor, tá? Não esquece de mandar as atividades, já está no final do ano, então vamos mandar as atividades para não ficar de recuperação, tá bom? E se for sair de casa, não esqueça de colocar a máscara. Tchau, tchau.